Para a parte da frente da nossa necessaire, eu vou precisar uma vez o tecido, uma vez a entretela e uma vez a manta. Entretela é opcional, eu gosto de usar para ela ficar mais estruturada, e a manta pode ser ou a R1 ou a R2. Eu vou usar aqui a R2. A medida 30 por 24. Para o aplique que vai aqui na frente da necessaire, eu estou utilizando esse aplique, que tem 14 de altura por 9,5 de largura. Cortei os cantos arredondados e ele ficou nesse formato oval. Eu tenho ele uma vez no tecido, uma vez na entretela, na manta, e a parte do forro eu posso cortar ele um pouquinho maior para ficar mais fácil de costurar depois. Pode ser um tecido todo branco ou da cor que você preferir, ele não vai aparecer. E para fazer o babadinho aqui em volta do nosso aplique, eu vou precisar medir a circunferência. No meu caso aqui deu 36, e essa circunferência eu faço vezes 2. No caso aqui deu 72 centímetros. Corto uma tira com 5 centímetros por 72, para depois a gente fazer o babadinho e aplicar aqui em volta do aplique. Se necessário, eu vou fazer listrada. Então, aqui eu tenho a manta com 30 centímetros de largura por 24 de altura. Aqui eu tenho tira de tecido com 24 de altura, mais a entretela. Aqui as medidas podem ser todas iguais ou todas variadas, e as estampas você também pode utilizar as que você preferir. Então, aqui eu tenho 3 faixinhas que eu fiz com 5 centímetros de largura. Eu tenho 2 faixinhas aqui com 6, essa daqui eu fiz com 4 e tem essa daqui com 7 centímetros. Depois que emendar, né, a gente vai emendar com a margem de meio centímetro e vai encaixar certinho aqui nessa manta que tem 30 centímetros de largura. Para fazer o forro aqui, eu dobro o meu tecido ao meio, risco com o meu molde e posso recortar. Eu vou precisar de 2 vezes o tecido de forro. Vamos precisar aqui de um zíper com 30 centímetros com o cursor. E se você quiser fazer o lacinho aqui no cursor, eu tenho esse molde disponível à venda. Aí você corta o tecido 2 vezes 17 por 5 para poder fazer esse acabamento no zíper, o acabamento de lacinho. Depois de fixada aqui a entretela e a manta, eu fiz uma telacê na parte da frente, que vai ser a parte da frente da nossa bolsa. Peguei o molde, risquei aqui de um lado com a caneta que apaga, e aqui no meio também eu passei um risco, para depois a gente poder centralizar aqui o aplique. Tombei aqui pro outro lado e risquei desse lado também. Aproveitei também e já passei uma costura de segurança em todo esse contorno. Aqui na parte de baixo, aqui onde tem a caixinha de leite, eu aproveitei também e fiz um risco aqui com a caneta que apaga, que vai facilitar depois aqui na hora da gente achar o centro para colocar o aplique. Essa parte aqui a gente pode reservar e vamos preparar o aplique. Aqui pro aplique, eu apliquei já a entretela e coloquei a manta também. Passei uma costurinha de zigue-zague no contorno. E aí, a gente vai preparar agora o babado. Aqui eu dobrei o tecido ao meio e vou costurar aqui uma ponta na outra. Passo uma costurinha aqui. E daí, passo novamente pra deixar vincadinho bem certinho, pra gente poder fazer a costura que vai franzir aqui o babadinho. Costurei aqui a faixa e agora eu vou franzir. Para isso, eu gosto de centralizar a agulha e o ponto eu gosto de deixar o mais largo possível. No meu caso aqui é 5,0. Aqui a tensão do fio, quando eu costuro fio fino, eu sempre deixo aqui entre o 5 e o 3. Aí, nesse caso, eu vou soltar aqui, vou deixar aqui no 9, que é o máximo, pra ele já dar uma leve franzida só dessa forma. Mas depois eu ainda gosto de puxar os fios para deixar bem certinho. Aqui eu vou passar uma costura rente à borda, pode ser até com a margem de meio centímetro. Eu inicio aqui sem dar retrocesso e passo todo o contorno. Termino aqui no final, deixo um tanto de fio, corto, também sem dar retrocesso.
E aqui do outro lado a mesma coisa. Começo aqui deixando a margem de meio centímetro, deixo o fio, né? Passo a costura em todo o contorno e termino da mesma forma. Depois eu vou pegar os dois fios de cima e vou puxando para franzir todo esse babadinho. Então, aqui por onde eu comecei a costura, eu deixo separadinho, né? Esses fios, que é onde terminam os 4 fios, eu deixo pra cá. E aqui onde eu iniciei a costura, eu pego os 2 fios de cima. No meu caso aqui, eu deixei o fio branco, né? Embaixo eu deixei o vermelho e eu vou puxando pra franzir todo esse babadinho. E vou acertando e colocando aqui pra ele ficar bem certinho. Então, esse círculo aqui, ele tem que ficar do tamanho do aplique. Depois de todo franzido, a gente vai pegar aqui o babadinho e vamos posicionar sobre aqui o aplique, colocando os grampinhos. Pode distribuir aqui em todo o contorno, vai arrumando. Depois disso, eu gosto de passar uma costurinha, pode ser também de zigue-zague em todo o contorno, ou pode ser uma costurinha reta também, sem problema nenhum. Depois de feito essa costura, a gente vem aqui com um tecido, pode ser assim branco ou qualquer outro tecido, que ele vai ficar aqui na parte de trás depois, e não vai aparecer porque a gente vai aplicar aqui sobre a peça. Então, eu costuro aqui primeiro o babadinho e depois eu venho com o tecido branco, coloco ele aqui e costuro aqui pelo outro lado com a margem de meio centímetro. Aí, aqui pela parte onde tá o tecido, ó, eu vou pegar uma tesourinha mais fina aqui. Opa, essa aqui não corta. Com essa aqui mesmo, fazer um pique. E aqui você pode cortar dessa forma. Cuidando pra não cortar o tecido de baixo e nem o babadinho, né? Que daí fica mais facinho pra desvirar. Aqui, se ficar tecido à mostra, tecido não, desculpa, o fio à mostra, né? O fio da costura aqui do babado, é só você pegar um desmancha ponto e ir tirando, que nem aqui, ó. Tá vendo que ficou o fio? Aí é só tirar e com um desmancha esse daqui. Então, você vai, corta aqui, né? E vai puxando fora esse fio que aparece, que não vai desmanchar a costura, que ele é o fio que eu usei pra franzir. Aí, agora a gente pode ir pro ferro, assentar bem. Essa parte aqui de trás não tem necessidade de costurar, tá? Mas eu gosto de puxar sempre bem aqui, ó, que ela acaba fixando na manta, né? Então, eu puxo bem aqui, passo bem certinho. E a parte aqui que vai ficar aparente também. Passei aqui com o ferro e já tirei todo o excesso de fio, né, que tinha de sobra. Dobrei aqui o aplique ao meio e vou centralizar aqui na minha peça. Aqui eu deixo aproximadamente 3 centímetros da parte de cima e 3 centímetros aqui da parte de baixo. Aqui, né, quando a gente costurar, ela vai dobrar. Vai ficar dobrada aqui, e aqui a gente também acaba perdendo aqui 1 centímetro e pouco, a hora que for costurar o zíper. Então, deixo ela posicionada mais ou menos aqui, e vou passar agora uma costura de pesponto aqui
nessa parte clarinha, na parte do aplique, não na parte do babado. Faço esse pesponto em todo o contorno. Fiz o pesponto aqui sem dar retrocesso. Eu passei o fio aqui pro lado de trás com a ajuda de uma agulha e fiz um nozinho e cortei o excesso do fio. Assim não fica nenhum retrocesso aqui, nenhum arremate, né? Aqui pelo lado direito da peça. Agora eu posso recortar aqui rente à costura. E depois a gente já pode preparar a nossa parte de trás da bolsa, a parte que vai ser listrada. Bem, aqui eu já recortei a parte da frente, né, o excesso do tecido. Agora, pra fazer a parte de trás, eu pego aqui a manta e os tecidinhos em faixa, que eu já coloquei a entretela e vou costurando como a gente sempre faz, costura de faixas, né? Coloco aqui direito com direito e emendo aqui com o pezinho de máquina, né, com a margem de meio centímetro. Dobro pra cá, passo com o ferro e vou costurando assim até chegar no final. Costurei as faixas de tecido aqui sobre a manta. Aproveitei também e fiz a marcação com o meu molde e passei uma costura sobre essa marcação. Agora posso refilar aqui rente à costura, assim como fiz aqui na parte da frente. Também já aproveitei e coloquei aqui a minha etiqueta. Para costurar o zíper aqui na nossa peça, a gente destaca aqui o zíper, o lado alto do zíper, que é a parte de cima, né, o lado direito. A gente vai costurar com o direito da nossa peça. Pode distribuir aqui os grampos. Aqui nessa parte da frente a mesma coisa. E vou passar uma costura com o calcador de zíper. Depois disso, eu posso vir aqui com o forro, direito do forro com o direito da peça. E costuro também aqui com o calcador de zíper. Aqui na parte da frente, a mesma coisa. Costurado o zíper aqui nos dois lados, costurei o forro também. Agora eu vou pegar aqui apenas a parte de tecido com a manta, sem cortar o zíper, e vou fazer uns piques aqui em todo o contorno arredondado. Se você tiver a tesoura de zigue-zague, pode ser também. Eu não tenho, então eu vou fazer aqui com essa tesoura mesmo. Faço toda essa parte aqui e depois repito aqui no outro lado. Depois disso, a gente vai para a máquina e vai passar um pesponto apenas no lado direito, sem pegar o nosso forro. Eu passo aqui com cuidado, né? Vou passando devagarzinho. E aqui o forro, depois a gente passa com o ferro para assentar ele aqui para baixo. Fiz o pesponto aqui dos dois lados, aproveitei e passei com o ferro aqui, mas você pode ver que ele fica para baixo, né? Não vai ter problema de engatar no zíper. Agora eu aqui coloco, acerto bem as duas peças, deixo bem retinha. Coloco um grampo aqui e vou passar o zíper fechando aqui da direita para a esquerda. Passo uma vez, tiro ele e depois passo novamente e deixo ele aqui no meio. Agora vou pegar aqui direito com direito e vou costurar essa lateral. Eu costuro aqui, sem costurar em cima dos dentinhos, tá? Começo bem próximo aqui, costuro com a margem de meio centímetro até aqui embaixo. Posso fechar aqui o fundo também e aqui na outra lateral a mesma coisa, sem passar por cima dos dentinhos. Aqui esse excesso de zíper eu não vou cortar, eu vou apenas queimar a ponta para ficar um acabamento bem legal. E aqui no forro, eu vou fechar também essa lateral até aqui, até onde ele consegue costurar, sem passar por cima do zíper. E essa outra lateral a mesma coisa. E aqui a parte de baixo eu costuro aqui uns 3 dedos e deixo essa abertura para desvirar a peça depois. Costurei aqui as laterais, agora vamos fechar as caixinhas de leite aqui. É só abrir ela, né? Colocar um lado, um excesso para um lado, outro para o outro e passar a costurinha aqui para fechar. Faço isso nos 4
cantos da nossa necessaire. Costurei aqui os 4 cantos, agora vou desvirar a peça. Desvirada a peça, é só ajeitar os cantinhos aqui, né? Ver se a costura bateu certinho. Aí, podemos fechar aqui o forro também, pode passar uma costura ou com pontinho invisível ou na sua própria máquina. E aqui eu gosto sempre de passar também com o ferro para dar uma assentada na peça. Agora eu vou fazer aqui o detalhe de lacinho para colocar no laço. Aí, esse não tem segredo, é só riscar, né? Deixar uma aberturinha aqui para depois poder desvirar, passar uma costura com ponto bem apertadinho, 2.0, 2.5, e depois recortar o excesso de tecido em volta e desvirar. Aqui a gente vai pegar uma folha sulfite normal e vamos fazer um retângulo com 22 de altura por 12 de largura. Então, aqui com essa régua especial de patchwork, eu já consigo fazer os 2 traços aqui. Coloco aqui certinho. 12 por 22. Depois de feito isso, eu vou subir aqui 2 centímetros, que a nossa caixa de leite, ela tem 2 centímetros. Então, eu subo aqui 2 e abro 2 aqui pro lado. Depois disso, eu vou descer 3,5 aqui, na parte de cima. 3,5 centímetros. Aqui eu posso traçar uma linha arredondada. Não tem certo e errado, só que é importante não fazer um triângulo reto, tá? Pode dar uma baloadinha aqui pra ficar legal o acabamento. Ó, dessa forma. Sem muito segredo. Aqui até ficou mais reto do que essa que eu tinha feito. Então, quiser fazer uma curvinha a mais. Deixa eu ver aqui as medidas aproximadas, porque não tem que ficar 100% igual, né? Ó, aqui ficou 3,2, 2,5 e assim por diante. Vou deixar mais ou menos aqui pra você ver. Aqui, então, a gente entrou 2 centímetros e aqui a gente encontra esses 2 pontos. Pra ficar dessa forma o nosso molde. Então, recortamos aqui e essa parte arredondada e está pronto. Agora eu quero fazer um pouquinho menor. Vamos para fazer um conjunto com essa dali. Já vou usar aqui o meu molde dobrado, que daí ele fica depois, quando abre, ele fica certinho. Aqui nessa outra, se você também quiser colar, né, pra ter o molde inteiro, você pode. Ou se não, usa da forma que eu ensino no vídeo, né, só com a metade. Então, aqui, eu vou riscar 10 de largura por 20 de altura. Da mesma forma, risco aqui em cima e risco na lateral. Aqui, a caixinha de leite, se você quiser ela maior, é só seguir da mesma forma. Ah, quero ela de 3 centímetros, né? Então, eu subo aqui 3 e abro 3, pra ela ficar sempre no mesmo formato, tá?
Agora, se você quiser fazer daquela forma que ela fique assim, tipo um vasinho, aí aqui você tem que entrar 2 centímetros ao invés de sair 2 centímetros. Mas como a proposta é esse modelinho, que ficou super diferente, né, do que a gente tem por aí, então eu vou fazer da mesma forma aqui, 2 centímetros, porque daí eu vou ter um conjuntinho, uma maior e uma um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui, da mesma forma, subo 2, né? Aqui tem 2 centímetros e saio 2 aqui pra lateral. Aqui a parte arredondada não muda, eu posso deixar aqui 3,5, da mesma forma. Posso até usar o outro molde aqui pra fazer o arredondado. Ó, aqui eu faço a mão livre mesmo, tá, gente? Ó, não tem muito segredo, não. Mas se você não tiver facilidade pra fazer assim, tem a régua, tem réguas, né, que tem esse formato, tipo essa aqui de... Deixa eu pegar aqui. A de alfaiate, né? A minha já tá até quebrada. Aí você coloca ela aqui, posiciona e risca, né? Então, aqui da mesma forma eu vou fazer a marcação 2 centímetros e coloco aqui. E aí eu recorto, né? Aqui a parte onde que eu vou recortar é assim, ó. Vou passar até com a canetinha aqui pra gente ver. Aqui, aqui e aqui. E claro, aqui a parte arredondada também. Então, esse aqui a gente pode deixar como o molde tamanho P. E esse outro aqui eu posso deixar como tamanho M. Pra fazer aqui a de tamanho G, eu quero fazer ela aqui com 3 centímetros a caixinha de leite, pra ficar um pouquinho maior, pra ela se sustentar em pé. Então, ao invés de eu fazer 24 de altura, eu vou fazer 25 de altura. Pra seguir o mesmo padrão de, né? Aqui eu tinha 22, então seria 24, se fosse seguir o padrão aqui, como eu fiz a P. Mas como eu quero fazer a caixinha com 3 centímetros, então eu aumento 1 centímetro a altura. Faço 25 de altura por 14. Então, aqui 25 de altura por 14 de largura. Aqui são medidas que eu tô colocando que você pode variar. Quer fazer ela mais baixinha? Pode fazer, né? Vai ficar bem interessante também. Quer fazer mais alta também? Então, aqui na parte de baixo agora, ao invés de 2, eu colocarei 3 centímetros. E aqui pra cá também 3 centímetros. Essa minha régua já tá bem apagada, daí eu não consigo enxergar. Mas é aqui mesmo onde eu marquei, 3 centímetros. E aqui a gente desce 3,5 centímetros. Aqui a gente segue o mesmo padrão. Aqui, então, a gente pode ligar esse ponto até aqui. Pra fazer a caixinha de leite, né? E aqui a gente faz a parte arredondada. Então, aqui, a gente corta ele aqui, aqui e aqui. E, claro, aqui na parte arredondada também. Essa aqui, então, fica como tamanho G. Viu? Super fácil. Agora, eu já tenho aqui 3 tamanhos de necessaire. Espero que você aproveite essa aula e faça algumas necessaire aí para você vender. Bom, beijinhos e até a próxima!